Será que Donald Trump é uma peça-chave no plano profético do Apocalipse? Há teorias que afirmam que o ex-presidente dos Estados Unidos pode estar diretamente ligado às profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. Ele já foi chamado de o escolhido, e sua relação com Israel, suas decisões políticas globais e até os sinais que surgiram durante seu mandato levantam questionamentos. Será ele um líder destinado a cumprir os planos de Deus ou um personagem central na ascensão de algo muito maior, como o Anticristo? Hoje, vamos analisar essas conexões e desvendar o que está por trás dessas conspirações. Mas antes de mergulharmos nessa análise intrigante, eu quero te convidar a deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui no Ver Biblicamente, nós conectamos os acontecimentos atuais à Palavra de Deus de forma profunda e reveladora. E compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas conheçam essas teorias impactantes e reflitam sobre os tempos em que vivemos. Neste vídeo, vamos explorar o que muitos chamam de o maior enigma político e espiritual dos últimos anos: o papel de Donald Trump no cumprimento das profecias do Apocalipse. Entre os pontos que vamos desvendar estão a relação entre Trump e Israel, como a decisão de reconhecer Jerusalém como capital de Israel pode estar conectada ao retorno do Messias e às profecias do fim dos tempos. O papel de Trump na nova ordem mundial. Ele está lutando contra essa elite global profetizada na Bíblia, ou pode ser uma peça estratégica dentro desse sistema. Os sinais do Anticristo. Será que as características e ações de Trump têm relação com o que a Bíblia descreve como a besta do Apocalipse? A marca da besta e a tecnologia. Algumas decisões tomadas durante seu governo apontam para um avanço em direção à profecia da marca descrita no Apocalipse. Os 4 cavaleiros e os eventos globais, pandemias, guerras, crises econômicas e fome se intensificaram. Tudo isso estaria relacionado a decisões tomadas sob sua liderança? Esses tópicos mostram como o cenário político e espiritual está mais entrelaçado do que muitos imaginam. E se a profecia já está em andamento, o que isso significa para nós, cristãos? Então venha comigo e vamos ver biblicamente os sinais dos tempos em que vivemos e como eles apontam para algo muito maior. Primeira, as peças do tabuleiro estão em movimento. O líder ungido ou o rei imperfeito. O conceito de líderes escolhidos por Deus para cumprir propósitos específicos é central na Bíblia. Em Isaías 45, Deus usa Ciro, um rei pagão, como instrumento para restaurar Israel. Assim como Ciro foi chamado ungido por Deus, muitos enxergam Trump como alguém colocado no poder para cumprir um papel específico na história americana e mundial. Isaías 45, 1. Assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomo pela mão direita para subjugar nações diante dele. Será Trump um Ciro moderno, colocado por Deus para quebrar sistemas corruptos e restaurar valores conservadores? Ou, como muitos críticos dizem, seria apenas um líder impulsivo e controverso? Trump pode ser um líder imperfeito, mas já vimos Deus usar homens falhos para propósitos grandiosos. Comentário de Franklin Graham, evangelista e escritor americano sobre Trump. As eleições de 2024 e a manipulação da opinião pública. A guerra espiritual dos tempos finais. A polarização política nos EUA não é apenas um embate entre conservadores e progressistas, mas pode ser vista como parte de uma batalha espiritual entre luz e trevas. A Bíblia fala sobre tempos em que o engano tomaria conta das nações, a verdade seria distorcida e o mal seria visto como bem. Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Como isso se aplica? Muitos acreditam que as grandes mídias e big techs controlam narrativas para desacreditar certos grupos e líderes que representam valores cristãos e conservadores. A censura de Trump nas redes sociais pode ser vista como um exemplo desse embate. Vivemos tempos em que a verdade se torna uma ameaça para aqueles que governam no oculto. Declaração de Tucker Carlson, ex-apresentador da Fox News, sobre a censura política. No livro de Daniel, vemos como o profeta foi perseguido por manter sua fé e se posicionar contra um governo corrupto. Assim como Daniel foi lançado na cova dos leões, Trump foi lançado no exílio político, impedido de se manifestar livremente. Daniel 6:22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. A conexão com grupos secretos e o Deep State, as profecias do governo da besta. A Bíblia nos alerta sobre um governo global que surgirá nos tempos finais, onde uma elite controlará nações através da economia,
da política e da tecnologia. Muitos teóricos afirmam que o chamado Deep State, um sistema oculto de governança que atua por trás dos bastidores, pode estar ligado a esse governo profético, Apocalipse 13, 16 a 17, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Trump representa uma ameaça a essa elite global, pois sua agenda nacionalista e sua retórica contra os poderes ocultos vão contra os interesses de um governo unificado e controlado. Eles não estão atrás de mim, estão atrás de vocês. Eu sou apenas um obstáculo no caminho deles. Discurso de Trump sobre o Deep State. A Bíblia menciona Nabucodonosor, um rei arrogante e poderoso, que foi usado por Deus para disciplinar as nações. Mas no final, ele teve que reconhecer que o verdadeiro poder pertence ao Senhor. Será que Trump, com toda sua confiança e ego, pode ser um líder usado por Deus para expor a corrupção? Daniel 4:37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos Céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos. Quarto, o papel das redes sociais e das tecnologias no jogo político. A Torre de Babel moderna. A Torre de Babel, Gênesis 11, foi um projeto globalista, onde os homens tentaram se unir sob um único governo e uma única linguagem. Deus interveio e confundiu as línguas para impedir esse domínio unificado. Hoje, as Big Techs e a inteligência artificial estão criando um sistema de comunicação unificado, onde a censura e a manipulação da verdade podem controlar as massas. Trump, ao criar sua própria rede social Truth Social, tenta desafiar esse sistema global. Gênesis 11:6. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer. Agora, não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. A nova guerra não é entre nações, mas entre aqueles que controlam a informação e aqueles que a buscam. Diz o relatório da Universidade de Stanford sobre inteligência artificial e política. No livro de Apocalipse, fala-se sobre um sistema de controle total da informação e do comércio. O avanço das redes sociais e a influência digital podem ser um prenúncio dessa realidade. Apocalipse 13:7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Será que estamos vendo o surgimento de um sistema de controle global, como predito nas Escrituras? E se Trump for um dos últimos obstáculos para a implementação total desse sistema? Com base em todos esses pontos, Trump pode estar desempenhando um papel muito maior do que apenas o de um ex-presidente tentando recuperar o poder. Seria ele uma figura profética no cenário mundial? Um Ciro dos tempos modernos? Ou simplesmente um homem controverso enfrentando uma batalha impossível contra um sistema invisível? A Bíblia nos alerta para não sermos enganados e para estarmos atentos aos sinais dos tempos. Independentemente da opinião que cada um tem sobre Trump, os eventos ao nosso redor parecem estar se encaixando em um grande quebra-cabeça profético. Mas há um detalhe que pode mudar tudo. Um evento inesperado. Algo que pode acelerar ou impedir o retorno de Trump à presidência. E talvez isso já esteja acontecendo bem na sua frente. Você está preparado para saber o desfecho dessa teoria? Então deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora vamos ver biblicamente a parte mais assustadora dessa história. E Donald Trump for realmente um instrumento de Deus, um moderno Ciro ou um Nabucodonosor dos nossos tempos, então seu retorno ao poder não seria apenas uma questão política, mas um marco profético. Mas se ele for apenas uma peça no tabuleiro, um catalisador para algo maior, então o mundo pode estar mais próximo do caos final do que imaginamos. Apocalipse nos alerta que, antes da volta de Jesus, o mundo passaria por um período de grande tribulação. Um líder global emergiria, trazendo paz e prosperidade, mas com um preço terrível: o controle absoluto sobre todas as nações e pessoas. Se Trump é o último obstáculo para a ascensão desse sistema, então sua derrota pode significar o início de um tempo sombrio para a humanidade. Mas se ele for parte desse sistema, então a profecia já está se cumprindo diante de nossos olhos. A história nos mostra que Deus sempre usa eventos e líderes para cumprir seus propósitos. Assim como o Egito caiu antes do êxodo de Israel, assim como Roma decaiu antes da propagação do cristianismo, assim como Babilônia foi julgada, estamos vendo a preparação de algo grande nos dias de hoje. Mateus 24, 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, comiam,
bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus nos alertou para os sinais: a crise global, os conflitos, as divisões políticas, o avanço da tecnologia rumo ao controle total. Tudo está se encaixando em um grande plano. Mas a verdadeira pergunta é: você está preparado? Se Trump voltar ao poder, o mundo mudará drasticamente. Mas se ele não voltar, talvez o plano esteja se acelerando ainda mais rápido. A única certeza que temos é que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. E quando ele vier, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. O verdadeiro rei não será Trump, nem qualquer outro governante humano. O verdadeiro rei é Cristo, e ele voltará para julgar o mundo. A pergunta final que fica é: você está pronto para esse dia? Se essa mensagem te impactou, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e ajude a espalhar essa reflexão, porque os sinais estão à nossa frente e precisamos ver biblicamente tudo o que está acontecendo. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.